E aí, líder? Bom dia! Estamos aí voltando com o nosso Café com o Líder. Vamos chegando, já estou preparando aqui o meu café. E você, já está com o seu cafezinho prontinho? Cheirinho de café já está tomando conta da sua casa nesse momento? Então sejam bem-vindos, vamos chegando. Daqui a pouquinho nós já iniciamos um conteúdo espetacular para deixar você informado sobre o que 2021 está preparando aí para nós. Vamos chegar, tá? Vamos passar meu café aqui. Depois de, acho que foi em agosto, setembro, nós encerramos o Café com o Líder no ano passado, né? Tivemos aí 15 episódios e agora, nessa temporada, nós teremos 7 episódios. Depois eu vou explicar por que são 7 episódios, tá? Diane chegando. Vamos lá, seja bem-vinda, Diane. Eu vi que o posto Rota do Sol também acabou de chegar. Sejam bem-vindos. Grandes clientes nossos aí, o Daniel, do Cressol. Ô, Daniel! Que bom te ver por aqui, meu amigo. Legal. Vamos chegando aí. Deixa eu passar água aqui. E aí já vamos iniciar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre conexão de histórias. Tá? O que as histórias, não só a história da humanidade, mas também as histórias que a gente conta para nós mesmos, histórias que a gente acaba envolvendo os nossos colaboradores, histórias que nós contamos também para Tá tranquilo. As histórias que também a gente conta para os nossos clientes. O que isso tem a ver com o processo administrativo, com as empresas? Então vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre essa conexão de histórias. Deixa eu desligar meu rádio aqui agora. O café está sendo passado. Então vamos colocar o cafezinho na térmica, porque senão não vai. Hoje eu não acendi o meu fogão, aí não liguei, não fiz fogo, né? Porque tá mais quente. No ano passado, sempre o Café com o Líder era feito aqui do ladinho no fogão a lenha, né? Mas esse ano, vamos ficar por aqui. Cleiton Somenze! Oh, seja bem-vindo! Rede Bem Viver, que legal te ver por aqui novamente. Tá? Ano passado aí tivemos uma grande trajetória aí, tanto no processo lá dentro da sua empresa, né? Como aqui no Café com o Líder, tá? A Josi Belron, acredito que o Videl também esteja aí com vocês, sejam bem-vindos. Missal aí presente com vocês, legal. Vamos lá. Então hoje, o Café com o Líder, como eu comentei, nós vamos começar com um assunto sobre conexão de histórias, tá? Mas antes eu quero cumprimentar o Marcelo da CTN, que entrou agora aqui, nosso cliente lá de Dionísio Cerqueira. Seja bem-vindo, Darlan. Bom dia, Darlan. Santa Helena. Vamos lá, que legal. A Aline, aqui de Dois Vizinhos, né? Da Grando. Sejam bem-vindos, Catiane. Grande abraço a todos vocês. Então, o que nós temos para falar sobre conexão? O que é essa conexão de histórias? Ainda mais hoje, né? Com o meio que estamos inseridos, a forma que o mercado está nos trazendo e levando informações, tudo online, né? Mas, antes de nós falarmos de conexões online, eu quero falar sobre as histórias mesmos. Histórias que a gente conta, histórias que a gente ouve e as histórias que a gente envolve aí aos nossos clientes e também os nossos colaboradores. E são essas histórias que muitas vezes o empresário, por não entender dessas histórias, acaba levando a empresa para um caminho meio torto, um caminho onde ele não gostaria de chegar ou estar. E é em cima disso que nós estaremos abordando o tema de hoje. Nós vamos falar sobre a dinâmica empresarial em 7 episódios, tá? O que é essa dinâmica empresarial?
Quando montamos uma empresa, a maioria das vezes os empresários eles não fazem ideia do que realmente faz parte ou o que envolve um negócio. Então, quando se inicia um negócio, a maioria dos empreendedores eles têm uma grande habilidade técnica e às vezes, em raras vezes, tem até uma percepção boa sobre a parte administrativa. Porém, não é somente a parte administrativa e a habilidade técnica que envolve um negócio, envolve uma empresa. Tá? Para que eu tenha um negócio que se desenvolva, cresça e possa sair das fronteiras da minha própria cidade, eu preciso estender também o meu conhecimento. Eu preciso ter conhecimento sobre mercado, eu tenho que ter noção sobre como funciona a mente humana, o marketing, estratégias. Preciso sim ter um entendimento da humanidade, o que trouxe a humanidade para onde ela está e o que essa história nos relata e nos antecipa do que está vindo pela frente. Eu preciso ter pelo menos uma noção de política para poder ter uma interpretação do que poder fazer na minha empresa, prevendo aí cenários futuros. Então, de antemão, eu já quero dizer para você que para eu ter um negócio bem sucedido e que possa expandir das fronteiras da minha cidade, eu preciso conhecer, além de ter o conhecimento técnico e administrativo, eu preciso conhecer de mercado. E é sobre isso que eu vou falar para vocês durante 7 episódios. Isso que se trata a dinâmica empresarial. Eu vi aqui também que o Edson Becher acabou de entrar. Ô Edson, um grande abraço para você, Edson. Muito bom te ver aqui, Pitanga, né, lá no centro do Paraná. Seja bem-vindo. E para começar, eu quero tirar meu café daqui antes que esfria. Opa! Vocês poderão aí, como meu fogão aí tá sem fogo, vamos colocar o cafezinho aqui, uma térmica laranjada, chama bastante atenção. Essa térmica aqui tem história, gente. Não sei se aqui tem algum aluno que presenciou, fez parte de um treinamento que nós realizávamos na cidade de Coronel Vivida, aqui no Paraná, onde nós realizávamos ele no meio da mata, né? Esse treinamento, essa térmica, ela me acompanhava nas atividades lá com um cafezinho, né? Então essa história, essa térmica aqui tem história. Deixa eu colocar aqui. Então, quando a gente fala de histórias, conexão de histórias, a primeira coisa que a gente precisa trazer de contexto é a história da humanidade, né? A história da humanidade, ela nos traz vários sentidos, vários significados que nos ajudam a entender o que está acontecendo no presente e até mesmo ter uma base do que poderá estar acontecendo no futuro, aí nos próximos anos. Tá? Então, primeira coisa que eu quero trazer a vocês é sobre nós seres humanos, nós na verdade somos feitos de histórias. Tá? Desde pequenos, a gente começa a ser moldado através das histórias que nossos pais e os adultos vão nos contando. E a partir disso, nós vamos nos envolvendo nessas histórias, vamos acreditando nessas histórias, e aí, em um certo momento, nós começamos a contar as nossas próprias histórias, e a gente vai evoluindo com estas histórias. Aos poucos, nós somos rodeados de muitas histórias, e a gente vai construindo uma vida baseado em histórias. E uma das histórias que eu devo trazer e chamar a atenção de vocês é quando teve a revolução cognitiva. Os Homo sapiens, né, enquanto eram caçadores, coletores, depois de um certo tempo que teve o desenvolvimento do neocórtex, né, com a revolução cognitiva, o ser humano começou a se sobressair em relação a alguns outros animais, porque até então o ser humano era um ser insignificante.
E a partir desse momento, a partir da revolução cognitiva, é que ele começou a desenvolver ferramentas e métodos para conseguir sobressair, caçar e evoluir. E depois veio a revolução agrícola, que é quando o ser humano começou a produzir o seu próprio alimento, e aí, a partir disso, começou a conviver ou viver em assentamentos. Até então ele era nômade. E aqui, nesse momento, no momento da revolução agrícola, que ele começa a viver em assentamento, é que as pessoas começam a desenvolver o senso de liderança. E isso daqui eu já trouxe essa informação lá no Café com o Líder do ano passado. Mas eu preciso resgatar isso para você que não esteve, não acompanhou no ano passado, essa introdução. Porque quando o ser humano começou a desenvolver o senso, a percepção de liderança, é quando ele percebeu que as suas histórias começavam a envolver outras pessoas e conduzir outras pessoas a fazerem coisas que ele mesmo queria que eles fizessem. Então, com o passar do tempo, eles perceberam que as pessoas, o ser humano, é um ser que acredita em histórias que não existem. E aí, esse processo de acreditar em histórias que não existem facilitou o processo de liderança. Através das histórias de ficção, que assim foi chamada, essas histórias de ficção, que são histórias que até então não existiam, existiam somente na cabeça de quem contava, ao repetir tantas vezes essas histórias, essas pessoas que estavam sendo influenciadas por ela começavam a acreditar nessas histórias e a se comportar de acordo com estas histórias. E assim surgiu a liderança. Quando eu trago esse contexto, eu não estou dizendo para você que a liderança ela é envolvida apenas por histórias que não existem, ou ela é feita de histórias que não existem. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que o líder, ele precisa entender que são as suas histórias que conduzem o seu time. São as suas histórias contadas para o mercado é que vai atrair o cliente certo para a sua empresa. Então, tudo depende das histórias que ele conta para si, para seus colaboradores e para o mercado. Então, a partir de hoje, quando você tiver uma possibilidade de conversar com o cliente, conversar com o mercado, que inclusive, quando a gente fala em conversar com o mercado, hoje nós temos um poder de fogo muito grande, que é através das redes sociais, através dos mecanismos online, né? O Google Ads e assim por diante, mas hoje você pode ampliar a tua conversa com teus clientes e você pode estender isso. Então, a pergunta inicial que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quais são as histórias que você vem contando para os teus colaboradores para que eles estejam engajados e tragam os resultados que você deseja? Segunda pergunta que eu quero fazer: quais são as histórias que você vem contando para o mercado para atrair os clientes certos para a sua empresa? Aqueles clientes que não pedem desconto e estão vindo através das histórias que você vem contando. Ao responder essas duas perguntas, talvez você vai identificar o grande problema que a tua empresa vem tendo, tanto em questão de engajamento com a sua equipe, como em relação ao engajamento com os teus clientes. Então, quais são as histórias que você vem contando? Dentro desse contexto, é que eu inicio o Café com o Líder, edição, no passado nós tivemos a miopia empresarial e esse ano nós temos aí a temporada dinâmica empresarial, onde estaremos falando justamente sobre o que acontece, não só dentro da empresa, mas fora da empresa e que a gente precisa estar atento a isso. Ok, gente? Então agora eu quero começar o conteúdo de hoje. Até então eu estava fazendo uma introdução, resgatando alguns momentos, alguns pontos que eu trabalhei no ano passado, né? E se você tem alguma pergunta para fazer, faça aí essa pergunta, que eu estarei aí, assim que eu ver ela,
É claro que às vezes a gente não consegue ver todas, mas se eu ver ela, eu vou estar respondendo. Estou com minha equipe aqui também para me ajudar a identificar essas perguntas e se eu acaso passar alguma batida, eles levantam a mão aqui e aí me alertam, ok? Então faça aí suas perguntas. Então, primeiro passo, qual é a chave de uma empresa? O que existe dentro de uma empresa de tão especial que torna essa empresa especial? Qual é a chave do negócio? Quando eu uso o termo chave, é porque literalmente existe um fator dentro do negócio que é a chave do negócio. E para que você, ou qualquer empresário familiar, né, porque lembrando que o meu público, eu sempre trabalho muito com empresas familiares, né, empresas micro e pequenas empresas familiares, onde geralmente tudo passa pelo proprietário, tudo passa pelo gestor. O gestor que geralmente está cansado, então cansado de fazer de tudo, cansado de que sua equipe não consegue entregar os resultados que ele deseja, cansado por ele ter que estar atento a tudo que está acontecendo para não sair mal feito, ou para lá na hora da entrega com o cliente não fazerem porcaria, né? E assim por diante. Então, dentro desse contexto, eu quero dizer para você, para eu conseguir lucrar muito com uma empresa familiar, antes de pensar em lucrar, eu preciso pensar em estruturar o meu negócio. Tá? Por quê? Claro que são coisas que andam juntas, mas antes de você pensar em querer aumentar o seu negócio, expandir o seu negócio, primeiro você tem que ter a certeza de que teu negócio funciona sem você. Se o teu negócio não funciona sem você, como é que eu vou pensar? Como que você vai pensar em montar filiais? Como que eu vou pensar em sair aí multiplicando o meu negócio se nem o original, o primeiro negócio que eu montei, não funciona sem mim? Então não dá. Né? Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que organizar. E como que eu faço isso? Entendendo qual é a chave do negócio. A chave do negócio é o próprio empresário, é o próprio gestor. É ele que faz o negócio funcionar inicialmente, quando ele é criado. E se esse empresário não tiver a percepção que no início ele não é empresário, é apenas um empreendedor, e o empreendedor geralmente tem que bater no peito e fazer tudo que tem que fazer, tá? Ele tem que pegar, chutar o escanteio, correr para a área e cabecear e fazer o gol. É assim que inicia um negócio. E se ele não tiver a disposição de entender sobre, não somente sobre a parte técnica, que é onde ele montou o seu negócio, que geralmente ele já vem com esse conhecimento, ele tem que ter também entendimento sobre a administração. Para daí depois, na sequência, ele começar a entender sobre negócios, entender sobre mercado, tá? Para daí, depois disso, começar a pensar em delegar algumas funções das quais ele não gosta tanto assim de trabalhar, tá? Então, assim, primeiro ponto, a chave do negócio está no próprio empresário. Mas qual que é essa chave, essa essência que eu estou falando? Bem, quando eu monto um negócio, antes daqui eu quero mandar um abraço aqui para Bruna de Oliveira, de Concórdia. Seja bem-vinda, Bruna. Hoje aí, depois do Café com o Líder, estarei pegando estrada, indo para Concórdia fazer uma visita, né? Temos aí marcado já um horário, conhecer aí o que a tua empresa traz para os seus clientes e poder aí estar contribuindo. Grande abraço, valeu! E a chave do negócio ele começa como? Começa desde pequeno. Não sei você, mas eu acredito que você tinha alguma habilidade lá quando você era pequeno, quando você era criança, que você desenvolvia com facilidade nas suas brincadeiras. E a partir disso é que você começou depois da sua fase adulta, se identificar com algumas atividades. Eu falo por mim. Eu, quando era criança, eu adorava a ideia de poder voar. Eu sempre adorei isso. Sempre. E tanto é que aconteceu um fato, né, que até hoje minha família tira um sarrinho de mim, é que eu sou de família descendente de alemães, e então, assim, em datas comemorativas, o prato especial
era pato assado. E eu adorava isso, não por causa do pato que era assado, mas pelo fato de que quando o pato era preparado, né, antes disso era carneado, cortava-se a ponta das asas com aquele monte de pena, e eu adorava aquilo. Eu pegava aquelas pontas de asas, amarrava nos punhos e saía batendo asa pelos potreiros, pelo terreiro e assim por diante, né? Até que um dia eu pensei, não, hoje eu vou voar, né? E aí subi em cima do muro e me joguei. Não deu tempo nem de bater a primeira batida de asa ali, que eu já estava esborrachado no chão. Então, assim, hoje, atualmente, o que eu faço tem a ver com decolar, tem a ver com voar. E hoje eu tenho muitos empresários, né, que a gente ensina eles a voarem, né, começando por nós mesmos, que foi o meu primeiro aprendizado, né. Eu, quando era criança, gostava mais de montar as casas das bonecas e que brincar com elas. Olha só, Bruna Mosma, nossa cliente aí de Guaraciaba, que legal. Temos aí uma grande história junto, né, Bruna? Que legal. Obrigado aí por compartilhar. Então, assim, olhando para a nossa essência, é dali que nasce o negócio. E quando eu monto um negócio baseado nessa essência, não tem como esse negócio não dar certo. A não ser que o empresário, o empreendedor, porque até então ele não é empresário, né? Até então é empreendedor, ele não tenha, não busque o desenvolvimento necessário para poder dar continuidade a esse negócio. Do contrário, a paixão pelo negócio faz toda a diferença. E aí, por que eu estou falando isso? É porque a chave do negócio, a partir do momento que eu entendo essa chave, eu entendo que não tem como, se eu montar uma empresa baseada nessa chave, não tem como ser copiado, porque eu estou trabalhando uma essência que existe dentro de mim, tá? E a partir disso, eu começo a externizar isso para o mercado. E os clientes, eles começam a se identificar com essa minha essência, tá? E aí, então, é que esses clientes começam a se aproximar de mim por causa dessa essência. E da mesma forma, eu começo a me conectar com os meus funcionários. Se eu começo a comunicar isso ao mercado, pessoas vão querer trabalhar dentro da minha empresa por causa dessa essência. Aí vem o segundo ponto, tá? Então, o primeiro ponto, para que eu consiga fazer uma empresa prosperar, é entender qual é a chave do negócio, qual é a essência do negócio, tá? O segundo ponto é entender qual é o grande limitador do negócio, tá? Aí que vem a parte ferrada, tá? Então, assim, se eu sou a chave do negócio, eu pergunto para você, quem será que é o grande limitador de uma empresa pequena, tá? Edson Becher, eu pulei de cima de casa com um guarda-chuva. Ô, Edson, tu também se aventurou. Que legal. Então, mas também, analisando teu tamanho, né, Edson, nem deve ter feito muito efeito. O homem tem 2 metros e pouco. Edson, um grande abraço para ti. Então aí, quem você acha que é o grande limitador da empresa? Ah, Ednan, tu pode abrir essa janela para mim que o café me deu uma esquentada aqui. Aí em cima a janelinha. Aí, isso. Então, quem que você acha que é o grande limitador da empresa? Bem, é o próprio empresário. Empresas pequenas, microempresas, o grande limitador é o próprio empresário. Então, o próprio empresário, ele primeiramente, a chave do negócio e, em um segundo momento, ele começa a se tornar o grande limitador. Por que isso? É um fato bem simples. Ele, quando ele monta o negócio, ele acredita que é só ele que sabe fazer tudo. E como ele, como qualquer ser humano, tem aí 24 horas, né, por dia, ele começa a ele começa a limitar a empresa a partir do momento que a sua agenda lota. E então, ele percebe a necessidade de contratar funcionários, ele contrata um funcionário. Mas ao contratar um funcionário, ele também não tem tempo de treinar essa pessoa.
E se ele não treina, como é que essa pessoa vai gerar o resultado que ele quer ou fazer do jeito que ele quer? E aí, quando ele vê, ele tem um funcionário trabalhando, mas ele não faz o que ele deveria fazer. Ou seja, o próprio empresário continua fazendo as mesmas coisas. Aí ele designa para esse funcionário atividades que até então ninguém fazia. E ele começa a passar para ele. Por quê? Porque ele tem medo de delegar, medo de que alguém vá e monta um negócio igual dele, não tem tempo de treinar e assim por diante. E aí, daqui a pouco, ele percebe que ele ainda continua limitado, tá? Cheio de coisas para fazer, e ainda tem o funcionário que está ali fazendo, ocupando espaço, porém não alivia a carga do gestor. E aí ele vai lá e contrata o segundo funcionário. E aí, com o segundo funcionário, ocorre a mesma coisa, e assim por diante, quando vê a empresa está inchada, cheio de funcionários que não tiram a carga do gestor. Por quê? Porque o gestor, primeiramente, não treina, tá? Além de não treinar, ele não delega o que era para delegar, e aí a empresa está inchada, com folha de pagamento alto, e ele assoberbado de trabalho. E então, o empresário, em um determinado ponto, ele deixa de ser a chave e passa a ser o limitador. Né? Então, ele tem que entender que ele precisa romper esse limite para conseguir ser a fechadura que com essa chave ele possa girar e abrir a porta do mercado. Ok? Tá claro até aqui, gente? Diz aí para mim. Até aqui, trouxe alguma percepção nova para você? Ou reforçou algo que até então você já tinha percebido e agora ganhou ênfase com isso? Então, o empresário, ele é a chave, ele é a fechadura. Então, quando eu monto um negócio, eu tenho que entender o seguinte. Quando eu montei esse negócio, eu sou o corpo do negócio. Eu faço de tudo. Mas a partir do momento que eu perceber que eu estou começando a me tornar o limitador, é a hora de eu começar a montar o primeiro bracinho do negócio. Esse bracinho do negócio aqui chama-se pessoas. Eu preciso contratar gente. Para contratar gente, tá? Me diz uma coisa, só tem mais 15 minutos ainda de live? Hã? Não, meia hora, né? Meia hora, tá, beleza. Agora eu me assustei, porque tem bastante conteúdo ainda. Então tem que montar o braço. Esse braço chama-se pessoas. Eu preciso contratar essas pessoas. Só que nada adianta eu contratar essas pessoas se eu não as treinar. Se eu não fizer com que essas pessoas saibam fazer do jeito que eu preciso que elas façam. E não tenha medo de delegar, só achando que ele vai montar um negócio parecido com o seu. O medo de delegar, ele só pode existir, ou existe, quando o empresário não consegue transmitir a essência dele para o mercado. Tá? Então, aí vem o primeiro ponto, é entender a história do empresário para conseguir lançar para o mercado a sua essência, ok? Segundo ponto, eu tenho que montar mais um bracinho, tá? E esse bracinho, ele chama-se processos. Eu tenho que criar procedimentos para que as pessoas saibam fazer quando eu não estou. Agora, um detalhe importante, para que esses braços funcionem de maneira ordenada, o gestor, ele precisa entender que braços não têm olhos. Então, ele precisa sair do corpo do negócio e ir para onde? Para a cabeça. Ele precisa ser a visão da empresa. Porque é ele que tem que enxergar pelos funcionários. Se ele não ser a visão, se ele não for os olhos dos seus colaboradores, entenda que eles vão fazer do jeito deles. E quando eles fazem do jeito deles, muitas vezes saem de um jeito muito diferente do que aquele que o gestor gostaria que fizesse. Então, assim, gestor, empresário, líder, quando você tem o teu negócio, você tem as pessoas trabalhando para você e você quer aliviar a carga das suas costas, você precisa entender que tem 3 pontos que devem ser trabalhados. Eu preciso ter as pessoas certas dentro da empresa, eu preciso ter processos dentro da empresa, essas pessoas precisam ser treinadas, elas precisam saber o que deve ser feito. E eu, como gestor, como terceiro ponto, eu preciso ser a visão do negócio.
ok? Então, dentro desse contexto, você começa a fazer a tua empresa andar sem você. Joia? Aí vem as pernas. Faltam as pernas do meu negócio. E as pernas servem para quê? Para, ó, me movimentar. Tá? Se eu não montar as pernas do meu negócio, a minha empresa fica parada naquela cidade que eu montei esse negócio. E o que seriam essas pernas? É eu entender que eu preciso que a empresa gere lucro. Se não tem lucro, não funciona, não vai para frente. E aí nada adianta você ter um funcionário que não produz, um funcionário que não te traz resultado, processos que não geram resultados, produtos que só geram custo e não traz receita, e assim por diante. Se você não mensurar resultados, você não tem uma das pernas. E a segunda perna para me movimentar e expandir os meus negócios, sabe qual é? Estratégias, entender de mercado. Se eu não entendo de mercado, como é que eu vou expandir? E aí agora vem um detalhe importante. No ano passado, no início do ano passado, ali no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, a gente via em outros países o coronavírus já ganhando ênfase, né? E aí se pensava, mas isso aqui não vem para o Brasil. E aí vamos pular carnaval, vamos agitar o coco e assim por diante, né? E aí chega no Brasil. E ainda mesmo chegando no Brasil, teve pessoas em suas cidades pequenas pensando, não, mas isso não chega aqui na minha cidade, da onde? E aí deu no que deu. Então, assim, primeira coisa, empresário, se tu não tem visão, fecha o teu negócio e entrega para alguém que tenha visão. Porque o que está acontecendo fora daqui, entenda que uma hora vai chegar na minha cidade. Talvez não na mesma proporção ou da mesma maneira. De formas diferentes. Porque o que acontece em São Paulo não pode ser aplicado ao pé da letra aqui em Capanema, Francisco Beltrão, em Dois Vizinhos, Concórdia, em cidades menores, em regiões diferentes. Tá? Porque são situações muito diferentes. Porém, o que está acontecendo lá, uma hora chega aqui. Chega de maneira diferente, mas chega. Tá? Então, assim, eu preciso abrir os olhos para conseguir ver e agir antes de acontecer as situações e aí eu ser pego com as calças curtas, ok? Edson Becher aqui, que baita reflexão, preciso ser a visão do negócio. É isso aí, Edson, é isso aí, tá? Então, gente, essa explicação que eu fiz agora é para dar uma visão geral sobre o que é, como que funciona a dinâmica dentro da empresa, tá? Dentro da empresa funciona desse jeito. Tá? Então, eu como empreendedor, porque até então eu sou empreendedor, porque, mas Ronald, tu fala empreendedor, empresário, qual é a diferença? É que o empreendedor, ele trabalha pro negócio que ele abriu. E o empresário é o negócio que trabalha para ele. Tá? E aí você me diz. Né? Tanto é que quando pessoas me chamam, ou chamam a nossa equipe para fazer uma visita, e aí começar a fazer um trabalho interno lá, a gente sempre faz uma pergunta para ele. Me diz uma coisa, tu quer ser um profissional técnico ou você quer ser empresário? Por exemplo, sou fisioterapeuta, montei uma clínica de fisioterapia. Tá? Aí eles nos chamam, Rona, eu tô cansado e tal, eu não sei como é que eu faço. Então, a primeira coisa que tu responde é a seguinte pergunta, tu quer ser fisioterapeuta ou quer ser empresário? Porque são situações diferentes. Se você quer ser fisioterapeuta, tire da tua cabeça a ideia de você começar a colocar pessoas trabalhando para você, porque lá na frente tu vai ter que voltar atrás ou até mesmo demitir todo mundo e trabalhar sozinho, se tu quer ser fisioterapeuta. Agora, se você quer ser empresário, aí sim, você monta uma clínica e coloca pessoas trabalhando para você e faz o negócio trabalhar para você, ok? Então são situações diferentes. Tá claro para vocês, gente? Sim ou não? Se sim, manda um joinha aí para mim, se não, faça aí a sua pergunta, tá joia? Então, a partir do momento que eu entendi essa dinâmica interna dentro de uma empresa, entendi quem é a chave, quem é a fechadura, o limitador, que é tudo o próprio empresário, é a hora dele virar a chave. E ele entender que a solução dos seus problemas, a solução dos seus negócios, sabe onde está? Dentro dele. Está dentro, não está lá fora. Tá? As soluções do teu problema geralmente estão dentro da tua empresa, não estão lá fora. Porque é você que causa os problemas. Tá, mas foi o funcionário. Mas tu tens funcionário porque você quer.
Porque você não demitiu, porque você não treinou e assim por diante. A responsabilidade é tua. Então vire a chave. E estas aulas ao vivo que eu estou iniciando com vocês a partir de hoje, uma caminhada e uma jornada de 7 episódios. Quero muito que quem está aqui nessa primeira aula esteja na próxima, tá? E também traga pessoas para participar, inclusive agora, daqui a pouquinho eu estarei dizendo para você qual é o grande problema para as empresas em 2021. E se você talvez gostaria que outros colegas seus também ouvissem isso agora, vai lá, convide eles, clica ali no aviãozinho, convide ele a participar dessa live, porque eu vou falar agora de qual é o grande problema que as empresas irão enfrentar. Na verdade, elas já estão enfrentando, tá? Esse grande problema e vai perdurar em 2021 adentro, tá? Só que elas ainda não se deram conta deste problema, tá ok? Então, qual é esse grande problema? Antes de eu falar desse grande problema, eu tenho que deixar bem claro para você. Quando você tiver a percepção de negócio, quando você evoluir a tua visão, o primeiro grande ponto que você precisa romper para desenvolver essa visão, coisa que eu falei lá nas lives do ano passado, né? É o vencer o nosso próprio ego, né? Porque a nossa tendência de querer, de interpretar as coisas da forma que é mais confortável, mais conveniente para nós, nos cega. Ela nos impede de ver a realidade como ela realmente é. E hoje o que o mercado está trazendo para nós, através de uma realidade tecnológica tão intensa, gente, muita gente ainda não acordou para algumas coisas que estão acontecendo e o turbilhão que está por vir. O que ocorreu, tá? No último ano, talvez seja algo pequeno perto do que a tecnologia está reservando para as empresas no futuro, para aqueles que não se atualizarem. Tá? Hoje a tecnologia ela já está dentro das empresas e quem não está utilizando elas está penando. E durante esses sete encontros, eu quero falar de algumas experiências que eu estou me promovendo para estudar o mercado. Eu estou fazendo compras, eu estou indo visitar empresas que estão bem avançadas em questão de tecnologia sendo utilizada para o cliente. E olha, está sendo surpreendente. Está sendo surpreendente e principalmente aí eu entendo, poxa, claro, aí o empresário ali de uma cidade pequena fica se questionando, né? Pô, como é que pode? Eu estou aqui na cidade dele e o cara compra pelo site, compra na internet do cara lá de São Paulo. Pô, por que ele não vem aqui na minha loja? Ah, mas que raio de experiência tu oferece de diferente para o teu cliente? Porque hoje, eu tive uma experiência agora há poucos dias, eu precisei comprar um notebook, e aí esse notebook, eu precisava de uma certa urgência. Eu entrei em contato com empresas da cidade, de cidades próximas, né? Falando, ó, eu quero um notebook assim. Primeira coisa, precisava de uns 3, 4 dias só para fazer o orçamento. Eu falei, cara, eu não tenho esse tempo para isso. O que eu fiz? Peguei, entrei em contato num site, num aplicativo de uma empresa, né? E fui lá, comprei esse notebook, peguei, marquei a opção para retirar na loja, numa cidade próxima da minha, e sabe o que aconteceu? Em 2 dias, esse produto ia estar na loja, eu só tinha que ir lá buscar, fazer 80, 100 quilômetros para ir lá buscar esse produto. 2 dias, gente, 2 dias. Sendo que a empresa iria levar 3 dias só para fazer o orçamento. E aí eu te pergunto, por que será que compram na internet, né? E aí o detalhe é que eu comprei numa terça-feira o produto, tá? E na quarta já recebi mensagem pelo aplicativo que o produto já tinha chegado, já estava lá, é só ir lá buscar. Então assim, agilidade é um dos pontos que eles trabalham dentro da tecnologia. E se você não pode oferecer isso, porque tu é pequeno, tu tá numa cidade pequena, porque aí vem as desculpas, né? Porque eu não posso fazer isso, eu não consigo oferecer o preço que eles oferecem. Mas caramba, mas então ofereça outra coisa. Coisas que essas empresas não conseguem oferecer.
como esse contato, esse calor humano que a gente tem e que em cidades pequenas a gente pode oferecer, e tantos outros atributos que a gente pode trazer. Tá? Essa semana eu estive trabalhando a semana toda em cima do desenvolvimento de uma marca. Inclusive, eu até coloquei lá nos stories uma serpente, né? Que vai trazer, serviu de inspiração para desenvolver essa nova marca, né? E aí eu fiz até uma pesquisa para saber o que as pessoas achavam, se era uma marca de roupa íntima, de vinho ou de nem lembro outra opção de estética que eu coloquei lá, né? E ficou bem distribuído as respostas, né? Porque tu vê que as pessoas se identificam com aquilo, né? Então, assim, o que aquela serpente ela traz numa marca? Por que colocar uma serpente? E olha, agora eu passei para o designer para ele desenvolver a marca, né? Então, depois de 50 horas estudando, desenvolvendo toda a teoria por trás, agora o designer está elaborando o logo, né? Que vai ser, na verdade, não um logo, vai ser um emblema, né? Que o emblema é onde o logo e o nome da empresa não se separam, os dois ficam juntos, né? Então, esse emblema, quando ficar pronto, eu quero compartilhar com vocês nos stories. Tá ficando maravilhoso. E agora, o que ele traz de diferente? A conversa que ele vai ter inconscientemente com o cliente, ele vai atrair um público específico. Né? Um público específico que vai querer determinada coisa. E isso não é a internet que vai tirar o cliente dele, se ele conseguir entregar o que o marketing irá comunicar. Então, assim, gente, ó, abre o olho, porque a tecnologia, ela está aí, está forte, tá? E se você não trazer alguma coisa diferente para o teu negócio, o bicho fica feio. Então, vamos lá. Qual é o grande problema para as empresas em 2021? Qual que será? Anota aí. O nome desse problema é distorção de histórias. Distorção de histórias. Caramba, Ron, fiquei todo esse tempo para tu me falar isso. Distorção de histórias. Esse aqui é o mal de 2021. Tá? Não só das empresas, como das pessoas. E eu vou explicar por que disso. Tá? O que é essa distorção de histórias? As pessoas, o empresário, o líder, ele vai receber as informações, que são tantas que hoje a gente recebe, e ele, ao interpretar isso, ele, meio cegueta, né? Ou com falta de conhecimento, isso é o bicho feio, né? É brabo. O empresário, ele sempre tem a desculpa que está sempre ocupado, que não tem tempo para nada, e não busca entender de negócios, entender de pessoas, entender como funciona essa cacholeta aqui, e é por isso que quando a informação chega até ele, ele distorce essa informação, porque ele não tem capacidade mental de interpretar essa informação conforme ela é entregue, e aí ele distorce ela, trazendo para a sua realidade de uma maneira confortável, o que vai impedi-lo de inovar. É por isso que empresas que sofrem quando perante uma crise, é porque eles antes disso eles vão distorcendo as histórias, não interpretando o mercado da maneira que é para ser interpretado. Tá? Então essa distorção de histórias vai ser o mal das empresas neste ano de 2021. Mas Ronald, por que isso? Por que tu fala que vai ser a distorção das histórias? É porque nós temos hoje, comparado com o passado, um aumento sem precedentes de informações circulando no mercado. Essa quantidade de informações ela é tão grande, tão maciça, tão pesada, que as pessoas elas não estão conseguindo filtrar qual é a informação útil e qual não é. E muitas vezes a informação útil que é entrega para ele ainda acha que não é verdade, e aí ele distorce isso. Tá? 15 minutinhos ainda, por barbaridade, tem bastante conteúdo ainda. Mas vamos lá. Gente, alguma perguntinha, pessoal? Tá? Então, essas informações, esse excesso de informações, está fazendo com o empresário, ele, ao invés de ler essa informação, interpretar ela com calma, ele faz isso tudo no atropelo, tá? Tudo no atropelo, e distorcendo a realidade, tá? E se acomodando, e aí quando a crise chega, o bicho pega,
tá? Então, assim, o que ocorreu no ano passado traz reflexos para esse ano, tá? Traz reflexos. E se você não estiver antenado, esses reflexos vão te quebrar, tá? E esses próximos 6 episódios, eu quero falar sobre justamente esses reflexos. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, gente, que eu quero falar sobre a distorção de histórias, o que você deve fazer para corrigir isso, tá? Então, a distorção de histórias deverá ser corrigida em 6 áreas de conexão, porque hoje tudo está conectado. Então, quais são essas conexões que você deve corrigir para não se perder no ano de 2021? Vai lá, anota aí. Primeira, conexão com o futuro. Conexão com o futuro. Então, se o empresário, ele, até então empreendedor, né, não empresário, ele continuar focado no fazer, focado no corpo do negócio, e não ir para a visão do negócio para poder enxergar longe, enxergar além das esquinas, que eu sempre falo, o líder ele tem que enxergar além das esquinas, né? Enxergar o que os seus funcionários não enxergam, porque a partir do momento que os seus funcionários enxergam mais do que o patrão, não faz sentido ter aquele patrão. E é aí que o funcionário sai e começa a montar os seus próprios negócios, entende? Ou sai para ir para outras empresas, porque se o empresário não tiver visão do negócio, bicho, lascou, né? Então, primeira conexão que deve se ter é com o futuro. Você gestor, você dono do negócio, você líder. Vai lá, desenvolva a tua habilidade de enxergar lá na frente o que está por vir, tá? Então, essa é a primeira correção. Segunda correção, conexão com o time. Se você não aprender a pegar a tua essência e dessa essência você conseguir transmitir para o teu time, fazer o seu time se conectar contigo e com o teu negócio, bem, tua equipe não vai estar engajada e dificilmente você vai conseguir entregar para o teu cliente algo diferente do que a internet oferece. E se você não consegue entregar algo diferente que a internet, quer dizer, diferente de forma positiva, quer dizer que a internet vai sobressair ao teu negócio local. Então, assim, se conecte com o teu time. De que forma? Busque a tua essência. Você é a chave. E depois disso, utilizando isso, você pode se conectar com o cliente, que eu vou logo abordar esse assunto. Então, segundo, conexão com o time, tá ok? Gente, estão anotando aí, tá ok? Tá fazendo sentido para você? Diz aí para mim. Tá fazendo sentido? Terceira, conexão com as histórias. O que seria essa conexão com as histórias? É eu entender a história da humanidade, a história do mercado, a história de que trouxe a minha empresa ou o mercado do jeito que ele está, para daí, a partir disso, entender o presente. E aí poder ter uma visão do contexto futuro. E através disso, aprender a direcionar histórias para o meu time, para que eles sigam o que eu estou querendo fazer dentro da minha empresa. Tá? Então, eu tenho que entender de histórias para poder contar histórias que direcionam o meu time, a minha equipe, com um único objetivo. Tá ok? Tá claro, pessoal? Ok? Quarto ponto. Conexão com o resultado. Eu, como gestor, se eu não entender ou ter na minha equipe alguém que entenda sobre controles, sobre entender que toda ação precisa gerar um resultado específico, que todo funcionário dentro da empresa precisa ser mensurado para ver se vale a pena ter ele ou não, se cada processo precisa ser mensurado, cada cliente tem que ser mensurado. Por quê? Porque as empresas cada vez estão mais competitivas, cada vez o mercado está trazendo mais concorrentes, e se eu já tenho não é uma previsão, é uma realidade, as empresas elas não conseguem distanciar muito os seus preços do seu concorrente, a não ser que ele agregue algo muito interessante para o mesmo. Tá?
Então, se eu não consigo ganhar no preço, eu tenho que reduzir custo, eu tenho que ganhar nos custos. Então, eu tenho que ser excelente nos custos e mensurar resultados. Então, conexão com os resultados, fundamental. E o detalhe é que muito empreendedor não faz isso porque ele vê isso como mais trabalho. Eles acham que é só vender, vender, vender. Tá, e o que adianta vender se você está vendendo com o teu custo muito elevado e você não está tendo lucro? Quanto mais você vende, quer dizer que maior vai ser o rombo na tua empresa. Tá? Então, vender é sinônimo de aumentar o teu prejuízo quando você está vendendo abaixo do custo. Então, assim, tem que entender de controles, tem que entender de resultados. Quinto ponto, conexão com o cliente. A mesma essência, a chave que está dentro de você, que conecta você com o teu funcionário e com o negócio, é a mesma chave que irá conectar você com o seu cliente. E para isso, você tem que divulgar isso para o mercado. Até um tempo atrás, quando eu montei a empresa, você vai se identificar com essa realidade. Era somente eu na empresa, então eu visitava os clientes, eu ia até o meu cliente, eu conversava com cada um dele. Quem comprava o produto de mim, o meu treinamento, ele comprava porque ele gostava de mim, gostava do Ronald. A partir do momento que a empresa foi crescendo, eu fui colocando funcionários, pessoas a trabalharem comigo, eu tive que passar essa minha essência, essa minha personalidade, a forma de eu lidar com o meu cliente, eu tive que fazer com que os meus funcionários tivessem esse mesmo comportamento para com o cliente, para que eles conseguissem trazer o mesmo público engajado com a minha empresa. Do contrário, se o meu funcionário externo, o meu vendedor externo, tiver comportamentos muito diferentes dos meus, uma personalidade muito diferente da minha, o que vai acontecer? Ele vai atrair um público diferente, aquele que vai ficar pedindo preço, né? Pedindo para reduzir preços, ou ainda vai me trazer problemas no futuro. Então, assim, hoje nós temos um ponto que a nosso favor, que são as mídias digitais, os meios de marketing que hoje nós temos. Não só o digital, os offline também, mas hoje o digital ele se tornou algo bastante em conta quando se trabalha localmente, tá? Então, assim, se você vai utilizar a internet, você entende o seguinte, que uma rede social, ela serve para você não para fazer panfletagem, tá? Para ficar colocando preços em preços e preços, fazendo promoções, promoções, promoções. A rede social, ela serve para você mandar a mensagem para o mercado, mostrar ao mercado qual é a essência do teu negócio, qual é a tua personalidade, qual é a personalidade da tua empresa, para que as pessoas se conectem com você, tá? Com o seu negócio, e não com o preço que tu está oferecendo, ok? Isso é fundamental. E por último, conexão com o contexto. Tem que ter uma noção breve de política, tem que ter uma noção do que a tecnologia está trazendo, ok? Então, dentro desse contexto, nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, eu quero trazer justamente o que a tecnologia, a biotecnologia está trazendo, inovando, e as empresas precisam se preparar para o que está por vir. Ok, gente? Então, essas são as 6 áreas de conexão que eu preciso utilizar para corrigir as rotas. E o primeiro passo é aprender a selecionar as histórias em meio ao excesso de opções. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir fazer essas correções de rota aí, tá? E eliminar essa distorção de histórias. Porque antigamente, tá? Nós tínhamos uma falta de informações, uma escassez de tudo, uma falta de opção para tudo. E hoje nós temos um mercado tudo em excesso. Excesso de opções, excesso de informações, excesso de tudo. E o empresário que não souber identificar as histórias certas, as informações certas, para poder contar isso da maneira correta, ele vai se perder nesse ano de 2021. Então, o grande problema aqui da distorção de histórias é aprender a selecionar as histórias que vão contribuir para o seu negócio. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Abro agora um espaço para vocês fazerem perguntas, comentários sobre essa nossa aula de hoje, né?
E enquanto vocês vão fazendo seus comentários, suas perguntas, eu quero trazer para vocês uma dica, né? São 3 perguntinhas básicas que você pode fazer a partir de hoje para aprender a selecionar estas histórias. A primeira pergunta, e essas 3 perguntinhas eu e minha esposa, né, a Maristela, nós fizemos no ano passado, estão aqui no meu planner, né, do ano passado. Essas 3 perguntinhas serviram para a gente selecionar as histórias úteis do ano passado para esse ano, tá? E a primeira pergunta que você deve fazer é: quais foram os maiores acertos do ano? O que você fez no ano passado que representam os teus maiores acertos? Na nossa empresa, foi o time de história, que foi um projeto que embalou e está sendo fantástico os resultados, tá? Que é para trabalhar o engajamento da equipe. E o PCH, que é o nosso programa de conexão de histórias, né? Que justamente traz a conexão com o cliente, onde a gente trabalha a parte de marketing, né? Então, esses foram os nossos projetos do ano passado que foram show de bola. Outra pergunta que você pode utilizar para ajudar a selecionar essas histórias. O que eu não posso repetir que ocorreu no ano passado? E eu já vou te dar 2 dicas aqui. Primeira coisa, não contrate quem você não possa demitir, tá? Não contrate quem tu não tem coragem de demitir, porque isso é a maior BO que o empresário pode trazer para dentro da empresa, tá? Contratar gente que depois ele não tem coragem de demitir. E o segundo ponto que eu vou dar de sugestão para você, tá? Claro que você analisa a tua empresa e as tuas decisões aí. Ignorar baixa performance do teu funcionário, tá? Ou das tuas campanhas, ou das tuas ações de venda, dos teus produtos e assim por diante. Não admita baixa performance. Se você está admitindo baixa performance, você só vai ter mais disso no decorrer do ano. E a última pergunta que você pode fazer para aprender a selecionar as histórias é: quais são as lições que você aprendeu no ano anterior ou no mês passado? Tá? No ano passado, eu tenho certeza que, assim como nós, muitos de vocês aprenderam a importância da reserva financeira. Nós conseguimos nos manter firme no mercado justamente por causa disso. E, inclusive, conseguimos crescer muito no ano passado por causa dessa reserva financeira. Quem não tinha essa reserva financeira passou por dificuldade ou, se não, fechou o seu negócio. Porque, justamente no momento de crises, é que empresas têm a oportunidade de crescer, porque abre-se lacunas. E se você não tem caixa para aproveitar esses momentos, você não vai aproveitar. Alguém vai aproveitar e você vai só para trás, tá? E um outro ponto que eu acho que ano passado nos ensinou foi que devemos estar mais dispostos a arriscar e investir em novidades, tá? Porque ano passado, o online, que ganhou um contexto, né, foi evidenciado no ano passado, muitas empresas foram pegas de calça curta, né? E se a pessoa já logo no início não estivesse preparada, não preparada, mas disposta a inovar, a abandonar o que estava sendo feito até então e ir para um rumo totalmente diferente, bem, eles penaram, né? Então, resumindo aí as 3 perguntinhas para você: quais são os maiores acertos que você teve no ano passado? Segunda, o que eu não posso repetir? E terceiro, quais são as lições aprendidas do ano passado? Façam essas 3 perguntinhas aí que você já vai conseguir aprender a fazer uma seleção dessas histórias, desse excesso de informações que estão sendo trazidas até nós durante esse ano 2021. Gente, gostaram aí da nossa aula de hoje? Manda um positivo. Gente, faz uma foto aí e me marque no Instagram para a gente repostar. Semana que vem eu quero trazer algo bem especial para quem fizer essa foto aí, assistindo essa live comigo aí e postando no Instagram. Me marca aí para a gente poder repostar. Edson Becher, obrigado. Rono, valeu, Edson. Muito obrigado aí pela tua presença. Sempre bom ver o amigo aqui. Tô devendo uma visita para ti aí em Pitanga, né? A Diane, a Lu, Mainara, um grande abraço para todos. Maria Aline, Loja Lafinity, um grande abraço. Bruna, show, sempre muito conhecimento.
Bruna, até daqui a pouco. Final da tarde estarei aí em Concórdia. Grande abraço, Edson, Luciane, legal. Gente, semana que vem estaremos aqui novamente, nessa sexta-feira, fazendo um cafezinho caprichado, esperando vocês com muito conhecimento, tá? E um detalhe, 6h45 da manhã, vou trazer novidades para a nossa próxima sessão. Eu quero falar sobre o que a biotecnologia está trazendo de diferente. Eu postei dias atrás aí o coelho verde, né? Falei também sobre um ratinho sendo conduzido através de um controle remoto, né? E falei de tantas outras coisas aí, e nós vamos estar trazendo aí essas novidades para vocês. Grande abraço a todos vocês, comentários, se quiserem fazer alguma postagem aí, dizendo qual foi o aprendizado desse nosso encontro de hoje, façam que eu quero compartilhar isso, repostar nas nossas redes sociais também. É sempre bom poder compartilhar, e se você puder contribuir com outras pessoas no nosso próximo encontro, vai lá, convide essas pessoas para participar. Isso aqui é gratuito, tá? São informações, vocês vão perceber aqui que eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para compartilhar conhecimentos que são importantes para vocês. Agora, logicamente, tá? Se isso aqui vai fazendo sentido para você, e em um dado momento você queira se aprofundar nesses assuntos, logicamente que nós temos outras soluções. Mas uma coisa eu garanto para vocês, aqui eu não vou ficar torrando o saco para vocês comprarem de mim, tá ok? Eu vou estar nesses próximos 6 episódios, assim como hoje, trazendo informações relevantes, importantes para o contexto atual, ok? Então 2021 tem que ser um ano de muito resultado e eu quero ajudar vocês nessa condução, ok, gente? Grande abraço, valeu!